Olá, tudo bem? Meu nome é Eric, sou professor de História Geral e nesta videoaula falaremos a segunda parte do nosso conteúdo de Grécia Antiga. Iremos tratar sobre o período clássico grego e a dominação dos macedônios da região. Vamos lá? O período clássico da Grécia Antiga, ele ocorre entre os séculos 6 e 4 a.C. Seu início é marcado pelo surgimento da democracia na cidade-estado de Atenas e o fim marcado pelas invasões macedônicas, que nós falaremos mais adiante. Como nós já falamos nas outras aulas, no período arcaico, a civilização grega vai se organizar em cidades-estado. Então, são unidades administrativas independentes do ponto de vista político, econômico e militar. A unificação do mundo grego, como a gente já falou, se dá pela cultura. Bom, como essas cidades-estado são independentes, muitas vezes seus interesses são conflitantes. Por isso, é comum as guerras entre cidades-estado no período clássico. Tá? Entretanto, as guerras que a gente vai tratar nessa videoaula são duas. São as guerras entre os gregos e os persas e depois a guerra do Peloponeso. Por que é importante destacar isso, então? Né? Embora eles guerreassem com frequência entre si, né, o povo grego, quando uma ameaça externa surgia, era comum que essas cidades-estados se unificassem. Okay? Então é isso que vai acontecer com as guerras grego-persas. O conflito entre gregos e persas vai começar quando as cidades-estados da região da Ásia Menor vão começar a reagir à expansão persa, que a gente já estudou lá, que vai acontecer com Dário I. Essa reação vai ser apoiada pela cidade-estado de Atenas e o Dário, então, vai fazer um movimento para atacar a cidade de Atenas. Ele perde esse primeiro movimento, mas o Dário recua e começa a planejar uma grande invasão com um exército muito maior para retaliar Atenas e as cidades-estado gregas contra essa resistência que existia ali na região da Ásia Menor. Bom, Dário I morre antes de conseguir fazer essa invasão, e quem vai tocar essa invasão vai ser o Xerxes. Tá? Seu filho, né? Filho de Dário. É essa invasão que vai aparecer no filme 300, né? O famoso filme que é inspirado nos quadrinhos do Frank Miller. Bom, a gente já vai no próximo slide falar, na próxima página, falar sobre como foi o desenvolvimento da Guerra Grego-Persa, mas já aproveitando essa tela que temos aqui, os gregos vencem, tá? E eles vencem a partir da formação da Liga de Delos, okay? De uma organização das cidades-estado. Mas vamos lá para entender um pouquinho como que isso acontece. Então vamos lá. Temos aqui um mapa da região da Grécia, da região do Império Persa e do Mar Egeu, que são as regiões onde vão ocorrer as guerras grego-persas. Esse mapa vocês também têm na página 95 do livro de vocês, tá? Primeira coisa que a gente precisa destacar. Essas cidades-estado gregas que estão na região da Ásia Menor são as cidades-estado que vão se levantar contra o domínio persa na região, que é o domínio feito pelo Dário I. Tá? Atenas está aqui na região continental, certo? E vai apoiar o levante dessas cidades, ok? Vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Dário, então, vai ser o responsável por organizar a primeira investida, a primeira guerra médica, né? Por que médica, tá? Os gregos também tratavam os persas como medos. É uma referência à região da Média. Lembra quando a gente falou lá da expansão do Império Persa, essa região que vem para cá, né, para leste da Ásia Menor, é a região da Média.
Então, Dário vai organizar essa primeira investida, tá? Que está aqui tracejado em verde, vai chegar até a região da Maratona, onde vai ser derrotado pelos atenienses, certo? Vai retornar e vai começar a organizar a grande incursão contra o povo grego, que vai ser efetivado pelo seu filho Xerxes, que é esse caminho tracejado aqui em vermelho, certo? Aqui, onde eu vou circular, nas Termópilas, é onde vai ocorrer a famosa Batalha dos 300 contra o exército persa. Então, os historiadores trabalham com uma estimativa, né? Não se tem exatamente certeza de quantos eram os soldados persas, mas a estimativa aí de uma centena de milhares. Então, você vai achar alguma coisa entre 100 mil, 300 mil soldados persas que vão fazer esse trajeto, tá? E vão chegar até aqui, nas Termópilas. Quando esse exército persa chega, as cidades-estado ainda não estão unificadas para combater. Quem vai fazer essa primeira frente de enfrentamento vão ser os espartanos, com 300 soldados, e mais algumas centenas de outros soldados de outras cidades-estado, como Tebas, por exemplo. Então, mas a gente tem pouco mais do que algo em torno de 1.000 soldados ao todo, mas liderando aí esses 300 de Esparta, daí o famoso nome do filme, né? O filme, que é bom pontuar aqui, ele tem elementos fantásticos, né, para explicar as questões historiográficas. Então, ele é um documento que precisa ser visto com esse olhar crítico. Ok? Então, quando for assistir, ou se assistirem ou já assistiram os 300, tenham esse cuidado desse olhar crítico em relação à obra do ponto de vista historiográfico, certo? Mas o que é verdade é que, apesar da discrepância entre os números de soldados, os espartanos conseguem liderar uma resistência que vai durar 7 dias. São acho, 3 ou 4 dias de batalha direto, mas ao todo eles vão retardar o avanço dos persas por 7 dias. Isso porque a região das Termópilas é uma região de desfiladeiros, então eles conseguem aproveitar da geografia local para equilibrar a, as forças, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de serem centenas de milhares de persas atacando a, a região, o que a gente tem, quando fecha num desfiladeiro pequeno, é 300 contra 300, né? Ou um número limitado contra um número limitado, porque a geografia local impedia ataque por diversos lados. Isso fez com que os espartanos e os outros gregos que apoiavam conseguissem segurar por um bom tempo o avanço dos persas. Os persas conseguem superar a resistência dos 300 e dos gregos ali, porque os gregos são traídos. Tá? Então, um morador da região trai os gregos, há ali uma troca de favores, e os gregos conseguem encontrar um outro caminho para cercar os gregos, não, perdão. Os persas conseguem encontrar um outro caminho para cercar os gregos e aí conseguem superar essa barreira. Superando essa barreira, a gente vai ter outros conflitos muito importantes na região de Plateia, mas é na região de Salamina, essa região aqui, né? Que os gregos já vão conseguir se organizar e conter o avanço dos persas por terra. Eles conseguem, então, expulsar os persas por terra nessa batalha de Salamina. Essa batalha vai, além, obviamente, de expulsar os persas do continente, né, do território, vai fazer com que os gregos ganhem uma moral enorme, e aí a gente vai ter a criação da Liga de Delos, que é então essa organização de um exército unificado dos gregos, para combater os persas, agora um combate que vai acontecer no Mar Egeu. Então aí a gente vai ter uma série de conflitos na região do Mar Egeu.
Aqui é importante a gente entender como que funcionou então a Liga de Delos. Tá? A Liga de Delos era uma confederação presidida pela cidade-estado de Atenas, onde as cidades-estado gregas elas forneciam soldados, navios e dinheiro, né, riqueza, para conseguir concentrar os esforços no sentido de combater os persas. Tudo bem, isso surte efeito, os gregos vão conseguir, nas batalhas do Mar Egeu, nas batalhas da costa da Ásia Menor, vão conseguir vencer os persas, mas, detentora do controle das riquezas da Liga de Delos, Atenas passa a usar o dinheiro para reconstruir a cidade-estado, que havia sido atacada, incendiada desde a Primeira Guerra ali na região de Maratona, e também para controlar o exército, ter o controle do exército. Tem início, então, uma fase de imperialismo da cidade-estado de Atenas na região da Grécia. Tá? Esse vai ser o período de apogeu da cidade de Atenas e o período de apogeu aí do mundo grego. Não é à toa que em algumas bibliografias vocês vão encontrar falando do período clássico da Grécia, quando se refere a Atenas, vão chamar esse século, esse período, como o século de Péricles, que era o governante de Atenas na época. Eu vou fazer a leitura de um trecho do livro Visita à Grécia Antiga, de Olavo Leonel, onde ele aponta um pouco do crescimento da cidade-estado de Atenas no período de Péricles, dentro da estrutura aí da Liga de Delos. Tá? O progresso da cidade deveu-se principalmente a Péricles, seu maior governante. Ele transformou a Liga de Delos, criada no tempo da guerra contra a Pérsia, em um império marítimo dominado pelos atenienses. Fez de Atenas, segundo suas próprias palavras, uma cidade imperial e a escola da Grécia. Com os recursos advindos dos impostos cobrados das cidades que dominava, fortificou Atenas, construindo os longos muros, muralhas paralelas que uniam a cidade ao porto do Pireu. Mandou edificar na Acrópole a maior parte dos monumentos que sobrevivem até hoje. Aqui a gente tem o surgimento do que hoje pode parecer um paradoxo. Esse momento da cidade-estado de Atenas é também o auge da democracia ateniense. Então, o momento onde Atenas se torna uma cidade imperial é também um momento onde Atenas tem o auge da sua democracia. Isso por quê? Quanto mais dominava, mais escravos a Atenas tinha, mais tempo livre seus cidadãos possuíam para produzir filosofia e, fundamentalmente, para participar da vida pública da cidade-estado. Lembre que a gente já comentou, a democracia ateniense é uma democracia de participação direta. As pessoas os cidadãos iam à Ágora para discutir. Eu não podia fazer isso de casa, eu não votava em alguém que seria meu representante. Eu, cidadão, era o próprio representante. Então, ter tempo livre para fazer parte dessas discussões era essencial. Então, o momento de maior exemplo da democracia ateniense é também o momento onde Atenas assume uma posição imperial. Tá? É claro que essa situação vai deixar algumas outras cidades-estado descontentes, em especial Esparta. E é nesse contexto que a gente vai ter a guerra das guerras do mundo grego, que é a guerra entre a cidade-estado de Atenas e de Esparta, através da Liga de Delos e a Confederação do Peloponeso. Encabeçadas por Esparta, algumas cidades-estado vão se levantar contra a dominação de Atenas através da Confederação do Peloponeso. O objetivo, então, era derrotar a Liga de Delos, em especial Atenas, e recuperar a autonomia efetiva das polis. Bom, essa guerra vai ser uma guerra extremamente longa, extremamente custosa para todas as cidades-estado. Vai durar, então, 27 anos.
vai acabar com a derrota de Atenas, então o declínio da Liga de Delos, o declínio de Atenas. Entretanto, o fim dessa guerra, que vai levar a um curto período de dominação espartana, depois um levante também pela cidade-estado de Tebas, uma série de outros conflitos entre as cidades-estado, vai fazer com que as cidades-estado gregas entrem em um processo muito rápido de declínio, tá? De enfraquecimento. Essa situação ela faz com que alguns historiadores levantem a tese de que a Grécia Antiga ela não foi derrotada por nenhum outro império. Ela teria sido derrotada por si próprio. Alguns historiadores chamam isso de a tese do suicídio grego. Ao guerrear entre si, as cidades-estado colocariam fim à civilização grega como a gente conheceu. Entretanto, fato é que, enfraquecidas, as cidades-estado não conseguiram, não tiveram como se unificar frente à invasão de um reino que existia ao norte da Grécia, que era o reino macedônio, o reino da Macedônia. Filipe II vai começar a invasão dos macedônios nas cidades-estado mais ao norte, vai estimular o conflito e a rivalidade entre as cidades-estado, de modo que vai conseguir conquistar toda a região, tendo então aí o período clássico da Grécia Antiga e o fim daquilo que a gente chama de civilização grega na Antiguidade. Agora vamos tentar entender as particularidades do Império Macedônico, como se deu a dominação sobre o território grego e o surgimento da figura de Alexandre o Grande. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: apesar da proximidade geográfica entre a Macedônia e a Grécia Antiga, existia um sério preconceito entre os gregos e os macedônios. Os gregos não se consideravam iguais aos macedônios. Eu já tinha comentado isso nas outras aulas. O povo grego, eles se consideravam, que eram os helênicos, né? Eles se consideravam superiores aos demais povos. A gente vai ter a utilização do termo bárbaros para os povos que não eram os povos helenos. Tá? Os macedônios, portanto, não eram considerados pelos gregos helenos, então eles eram tidos como bárbaros. Felipe II tinha esse interesse de ser reconhecido como igual perante os gregos. Então ele vai ser um grande estudioso, além de um guerreiro, né, um general extremamente perspicaz. Ele vai estudar a cultura grega, ele vai aprender com os gregos, inclusive práticas militares, e isso vai fazer com que Felipe II consiga conquistar a região da Grécia, no contexto ali de enfraquecimento pós-guerra do Peloponeso. Lógico, com muita guerra, vai haver muito conflito, mas com uma certa diplomacia, exigindo, na verdade, um respeito, um tratamento de igual para igual frente aos gregos. Por que eu estou falando isso, né, sinalizando isso? Quando a gente observa o mapa de dominação do Império Macedônico, e como esse mapa se dá com a região da Grécia, vocês vão perceber que algumas regiões vão aparecer como regiões aliadas, né? Então, que é o caso, por exemplo, da região de Esparta. Então, são regiões que não são formalmente subjugadas, mas que continuam mantendo uma certa autonomia, mas que acabam sendo dominadas por Felipe II e, por consequência, posteriormente pelo Império Macedônico. Bom, Felipe II consegue, então, utilizando de uma bastante complexa engenharia e estratégia militar, ocupando aquelas regiões das cidades-estado da Grécia,
estimulando conflitos internos de modo a garantir o seu poder. As regiões que não foram dominadas diretamente vão pagar impostos e vão reconhecer Felipe II como o rei da Macedônia e vão, então, apesar de manter a autonomia, prestar homenagens e tributos. E o filho de Felipe II vai assumir depois de sua morte, vai ser Alexandre. Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Tá? Essa é uma figura extremamente especial da história, uma figura de grande destaque da história. A gente tem aí uma série de filmes e produções artísticas que vão fazer referência a Alexandre o Grande. Aqui na imagem aí o filme Alexandre o Grande de 56 e um mais recente de 2004, ambos contando aí filmes analisando a biografia dessa personalidade histórica. Por que que ele é alguém de tanto destaque? Né? Alexandre o Grande vai crescer na Grécia, na região de Atenas, vai crescer nessa Grécia dominada pelos macedônios. Ele vai ser aluno de Aristóteles, então todos os registros históricos que a gente tem apontam para um jovem aí uma criança de bastante personalidade, perspicácia, com alguns feitos aí sendo retratados nos filmes, desde muito novo, ganhando respeito da população do Império Macedônico. E ele vai assumir o trono aos 20 anos, então muito jovem, com a morte de seu pai, e no espaço de pouco mais de 10 anos, ele vai conseguir expandir o território da Macedônia, da região da Grécia, ali ao Egito, até o extremo oriente, próximo à região atual da Índia. Certo? Toda essa região dominada por Alexandre o Grande, que tinha o grande sonho de unificar Ocidente e Oriente, não conseguiu completar porque morreu antes, né? Todo essa região que Alexandre o Grande vai conquistar, que vai ser o maior império conhecido até então, tá? Ele vai gerar uma manifestação cultural nova que vai ser o helenismo, tá? Ou a cultura helenística. Qual que vai ser a grande característica dessa cultura? A mistura de elementos da cultura grega com elementos da cultura oriental e da cultura do norte da África, ali a região do Egito. Então essa miscelânea cultural vai compor isso que a gente chama de helenismo. Bom, aqui a gente tem então o mapa de toda a região que foi dominada pelo Alexandre o Grande. Então a gente tem aqui, observando a região da Grécia, ok? Então Macedônia e Grécia é daqui que começa o Império Macedônico, né, com Filipe II, posteriormente com Alexandre o Grande. Como eu comentei com vocês, a gente tem ali territórios aliados e estados independentes na região da Grécia. Felipe II vai ter essa ideia de ser respeitado e ter esses estados como aliados formais, mas que na prática são submetidos ao seu controle, então são esses estados que não vão se levantar contra ele. Ele consegue esse respeito e Alexandre o Grande vai conseguir expandir com o seu enorme exército. Ele vai sair na primeira incursão ali contra a região da Ásia Menor com cerca de 30 mil homens. Ele vai conseguir então conquistar toda a região da Ásia Menor, ok? A região da Média, indo até o extremo do Oriente, a região aqui onde a gente está já, as costas da Índia, ok? Vai estender os seus domínios, depois de dominar a Pérsia, para o Egito, certo? Sempre buscando fazer o quê? Conciliar a cultura e a tradição local com
a cultura e a tradição grega. Então ele vai, por exemplo, casar com, com uma, com uma filha do imperador persa. Ele vai aqui no Egito ser reconhecido como faraó. E por onde ele passa, ele vai construir cidades que vão ser extremamente importantes do ponto de vista de intercâmbio cultural, onde a gente vai ter grandes bibliotecas que vão fazer a comunicação das diferentes culturas das regiões onde ele conquistou. Então a gente vai ter várias Alexandrias espalhadas. Então a gente pode ver que tem uma Alexandria aqui no Egito, né? Temos outra Alexandria aqui já mais para o Extremo Oriente, temos Alexandria na região da Pérsia, ok? Então, toda essa extensão. Alexandre o Grande morre jovem, ele não chega a conhecer seu filho, ele estava no extremo da Índia quando ele morre. Muito provavelmente, não existe muita certeza das condições, da situação da sua morte, né? Mas muito provavelmente ele começou a ter problemas com as tropas que estavam cansadas, e a gente tem que imaginar que coordenar, reinar um império desse tamanho, nesse contexto que a gente está falando aqui do século IV a.C., era extremamente difícil, as tropas começavam a ficar descontentes por conta das longas jornadas, o longo tempo longe do reino da Macedônia, né, da região ali da Ática, né, da Grécia. E aí, ao que tudo indica, ele começou a ter problema com as lideranças militares. Não se sabe exatamente as condições de sua morte, mas foi levantada recentemente uma tese segundo a qual ele teria sido inclusive enterrado vivo, né? Ainda é uma tese que carece de algumas confirmações, mas o que é fato é que após sua morte todo esse território vai ser dividido em quatro grandes áreas, né? Uma área na Grécia, outra no Egito, outra na Ásia Menor e a outra área da Ásia Média, né, da região da Média. E aí chega ao fim o Império Macedônico. Tá ok, pessoal? Essa foi nossa videoaula sobre Macedônia. E eu só queria fazer um destaque, antes da gente encerrar, que tem duas palavrinhas que são muito parecidas, mas elas têm significados bastante distintos, tá? Deixa eu apagar aqui os nossos rascunhos, né? Essas duas palavrinhas são helênico e helenístico, tá ok? O que querem dizer? Sempre que a gente tiver a palavra helênico, a gente está falando do mundo grego, da Grécia Antiga, ok? E sempre que a gente tiver helenístico, a gente está falando dessa cultura que tem a ver com o Império Macedônico, que tem a ver com a expansão, do cruzamento da cultura grega com a cultura oriental e com a cultura do norte da África. Então, marquem bem para vocês aí. Helênico é referente à Grécia. Helenístico, referente à Macedônia. Para um macete aí para vocês conseguirem lembrar isso, pensem o seguinte: helênico, a palavra é um pouco menor, ela é a palavra que dá origem. Então, é da onde vem? Da Grécia. Helenístico, essa palavra que é um pouquinho maior, um pouquinho mais esticada, é a cultura também esticada, a cultura conectada com outras culturas. É a cultura macedônica. Tá? Então, se vocês puderem assistir aos filmes do Alexandre, né, tanto o de 56 quanto o de 2004, vocês vão perceber a mistura cultural, a miscelânea cultural, as cores diferentes que são usadas nos tecidos, as vestimentas diferentes que são utilizadas ao longo de todo o Império Macedônico, por todo o caminho que Alexandre o Grande vai fazer. Essa cultura misturada é a cultura helenística. Tá? Acredita-se que, por conta dessa preocupação de Alexandre o Grande com a cultura, em levar as diferentes culturas, conectar as diferentes culturas, incentivar bibliotecas e
incentivar que os escritos de uma região cheguem até a outra, que por conta disso a gente tenha conseguido ter contato com essa vasta documentação, principalmente da Grécia Antiga. Talvez boa parte disso não tivesse sido preservada até os dias atuais, se não fosse esse grande esforço de Alexandre lá na Antiguidade. Certo? Então é isso. Na nossa próxima aula síncrona, a gente tira eventuais dúvidas, faz a correção dos exercícios e fechamos essa parte aqui de Antiguidade Clássica. Tá ok?